Oi gente, bem-vindos ao Lua Literana, eu sou a Ana Moon e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Grandmaster of Demonic Cultivation, mais conhecido como Modao Tzu Shi em chinês e entre o fandom, né? A autora se chama... Eu queria pronunciar direitinho em chinês, até porque eu fiz aulas de chinês, mas foi em 2021. Estamos em 2023 e eu não sei se eu lembro, mas é Mo Xiangtong Xiu. Vou falar como a gente lê com as nossas letras, sem a entonação. Não estamos podendo exigir muito aqui, então Mo Xiangtong Xiu é a autora de Modao Tzu Shi. A história foi publicada pela primeira vez em 2015 e esse livro faz parte, assim como a autora, né, de um gênero chamado danmei, um gênero literário chinês, que é o equivalente ao yaoi japonês, né? Que é o gênero boys love e romance entre homens. Eu vou explicar nesse vídeo todos os gêneros de ficção chinesa que Modao Tzu Shi se encaixa, porque não é só danmei, né? São outros gêneros também. Essa é a graça da história, faz parte de um gênero muito legal de literatura chinesa. Então, estarei explicando neste vídeo. Vai ser uma longa introdução, mas a gente precisa entender pelo menos o básico para falar sobre o Modao Tzu Shi e possíveis resenhas futuras de outros danmei que estão aqui, como vocês podem ver, que eu tenho alguns. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal e estão gostando do conteúdo, e se esse é o primeiro vídeo de vocês e vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Também deem like no vídeo. Para esse vídeo chegar a mais pessoas, eu preciso alcançar a marca de 1000 inscritos para começar a monetizar o meu trabalho. Então, estamos aí na jornada de atingir os 1000 inscritos. Também me sigam nas redes sociais, @lualiterana no Instagram e no TikTok, vai me ajudar muito, muito também. Então, apoiem sua criadora de conteúdo de literatura. Vai me ajudar muito. Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharem do vídeo, do conteúdo, do que eu for contar sobre Modao Tzu Shi e os gêneros literários chineses relacionados à história. Comentem tudo que eu vou estar interagindo com vocês e respondendo todo mundo. Vamos então começar falando um pouco sobre a autora. Não tem tanta informação assim sobre a vida pessoal dela, a gente vai entender mais pra frente o motivo, que eu imagino que seja, né? Que eu tenho quase certeza que é o mesmo motivo de a gente não saber quase nada da maioria das autoras desse gênero literário. Mas então a Mo Xiangtong Xiu é um pseudônimo, na verdade. Eu não encontrei o nome verdadeiro dela em nenhum lugar. Eu acho que ninguém sabe, assim, do nível fã. Acredito que a editora deve saber, né? As pessoas que têm contato ao vivo com ela devem saber o nome dela, mas, tipo, as pessoas online, as pessoas que consomem os trabalhos dela, eu imagino que não saibam o nome dela. Mas mesmo assim, a história do pseudônimo eu achei bem engraçada. Então, Mo Xiangtong Xiu surgiu porque ela queria fazer literatura na faculdade, mas a mãe dela queria que ela fizesse economia. Então, a mãe dela inventou esse termo para se referir a ela, que significa cheiro de tinta e cobre. Mo Xiang significa fragrância ali de tinta, e Tong Xiu é uma frase que significa fedor do dinheiro. Então, é uma junção da economia, que a mãe dela queria que ela fizesse, e da tinta, né, da escrita. Então, cobre do dinheiro e tinta da escrita. Mo Xiangtong Xiu. Embora a Mo Xiangtong Xiu não gostasse de escrever quando ela era criança, ela adorava ler e inventar histórias. Então, o seu objetivo inicial, na verdade, era ser uma mangaka, que é uma criadora ali de mangás. Mas o seu interesse por danmei começou quando ela estava lendo uma fanfic do anime The Gray Man. Que então era uma fanfic do personagem principal se relacionando com um personagem secundário ali, né? 2 homens. Isso foi no ensino médio. Então, no ensino médio, ela começou a se interessar pelo gênero danmei. Então, já ali no ensino médio, ela começou a escrever. Ela escreveu a primeira história dela. Todo mundo na sala de aula gostou. Eu acho engraçado isso porque eu também comecei a escrever
fanfics no ensino médio, só que assim, na minha sala de aula tinha uma amiga minha que lia e ela nunca tinha me contado. Ela passou, tipo, sei lá, meses lendo e só foi me contar depois porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha do que eu escrevia. Imagina, então, eu. Então, assim, eu escrevia... Na verdade, eu escrevia romance hétero, mas tinha conteúdos ali meio eróticos. Então, me identifiquei. Também, mas eu nem queria que ninguém soubesse, né? Engraçado que os colegas dela leram Danmei, o que é incrível. A primeira vez que a ideia da história de Modal Zushi surgiu pra ela foi quando ela tava passeando de noite, preocupada com a tese dela da faculdade já. Então ela tava pensativa ali, caminhando de noite. E aí ela veio na mente dela, enquanto ela tava sonhando acordada, a imagem de um homem. E ele tava vestido de preto. E ele tinha uma tez pálida, né? Uma pele pálida e sangue no rosto. E ele tinha em sua mão um objeto comprido que poderia ser uma flauta ou uma flecha. E ele tava quebrando aquilo. Então, essa foi a ideia inicial que ela teve ali naquele momento de sonho acordado. Então essa ideia se tornou Modal Zushi, que ela considerou um trabalho experimental. Gente, tudo isso daqui até aqui é um trabalho experimental. O nível de complexidade dessa história e dos personagens e das relações e do conteúdo em si, ali do universo, era só um trabalho experimental para a Mo Xiangtong-xiu. Gênia. Enfim, em uma entrevista em 2023, nesse ano que ela deu, ela explicou que o processo criativo dela, de escrita, funciona da seguinte forma. Ela cria primeiro os personagens e depois os enredos. O que é um jeito bem interessante de escrever. Então ela tem uma inclinação bem forte para caracterização dos personagens. Isso a gente já pode ver de início, né? Pelo processo criativo dela. E a gente vai perceber isso nessa história aqui. Então, a inspiração dela para a escrita vem de buscar satisfazer os desejos interiores dela, como resolver mistérios, encontrar um amor e sobreviver. Legal, saber sobre o processo criativo da Mo Xiangtong-xiu, já que a gente não sabe nada da vida pessoal dela e nem temos imagens dela, né? Então, de acordo com uma entrevista que ela deu agora em 2018, a Mo Xiangtong-xiu não esperava que Modal Zushi se tornasse tão popular como se tornou, gente. Isso aqui é uma febre. Pra quem nunca ouviu falar, agora vocês estão ouvindo falar. Isso daqui é uma febre e eu vou explicar melhor mais pra frente as proporções. Então ela não entendeu como se tornou popular. Os autores, assim, iniciantes, geralmente, quando eles bombam, eles não entendem como que as pessoas gostaram tanto de um trabalho, assim, nível experimental, como ela explicou, né? E ela considerou que a transmigração que acontece nesse livro, que significa uma crença segundo a qual uma alma, depois de um período na erraticidade, que na verdade é ali uma alma cometendo loucuras, ela pode voltar, depois da morte, né? Aí virou uma alma. Ela pode voltar a animar um outro corpo de um homem ou de um animal, dependendo das ações em vidas anteriores. Então é isso que acontece. Esse é o plot principal de Modal Zushi. O nosso protagonista, ele vai morrer e vai reencarnar. Não seria o termo, né? Porque reencarnação é da religião espírita. Não tem nada a ver com a religião espírita. Mas é um jeito da gente entender. Então, ele vai renascer num outro corpo. Então, a gente tem uma alma perdida que renasce num outro corpo, no presente. Essa é a história, é a base de tudo. Ela achou que o único tropo popular do livro era esse. Inicialmente, ela disse que a história era para ser uma história sobre vingança. Então, depois de esboçar ali a ideia, ela percebeu que a história era menos sobre vingança do que ela esperava. Então, em uma última análise, ela descreveu o romance como uma história sobre vingança complicada, bem como relacionamentos e gratidão. Outras obras da Mo Xiangtong-xiu são... Eu vou tentar falar em chinês, tá? Eu vou falar em inglês também. E não vou ter como tá falando pra vocês em português. Meu Deus, eu não anotei. Mas eu vou mostrar aí na tela pra vocês, tá? Vou colocar em português também, mas eu vou ler aqui pra vocês o que eu tenho. Essa aqui daqui foi a primeira obra dela, que foi um ano antes dessa daqui, que é The Scam Villain Self-Saving System Ren Jia Fan Pai Zi Zhu Shi Tong.
Eu não usei nenhuma entonação ali. A língua chinesa, ela tem sons que são diferentes. Pode ser a mesma palavra, mas muda o som, entendeu? Da pronúncia. E eu não sei fazer. Era pra eu saber? Era, mas eu não sei. Mas então eu tô lendo o que eu tô lendo. Não sei se vocês entenderam. Ren jia fan pai zi zhu shi tong. Tipo, o tom ali seria tom. Ai, sei lá, gente. Vocês entenderam. Então, essa é de 2014, veio antes de Modal Zushi. Aí depois temos Heaven Official's Blessing. Tianguang Si Fu. Tá? De 2017. A Mo Sheng Tongxiu tá escrevendo um novo danmei, um novo livro do mesmo gênero ali, que vai ser publicado futuramente. O título em inglês, The Grim Reaper Has No Days Off, que seria o Grim Reaper, não tô lembrando como traduz Grim Reaper agora. Não tem dias de folga, é isso. Então ela tá trabalhando em um romance novo. Pra gente entender, então, a história, a base, assim, de tudo, a gente tem que entender os gêneros que ela tá inserida. Então, como eu já expliquei, ela primeiramente é um danmei, termo em português, é uma palavra em chinês, né? O termo em português significa indulgência na beleza. E é um gênero então, de ficção, focado em histórias de amor e atração entre homens. Esse é o critério para ser um danmei. Então, a maioria das autoras de danmei são mulheres escrevendo para outras mulheres. Essa é a dinâmica, ela não é obrigatória. Obviamente, qualquer pessoa pode escrever um danmei e o público pode ser qualquer pessoa também. Mas aqui a gente tá falando de maioria, né? Do público-alvo, digamos. O público mais frequente de danmei são mulheres. E as autoras também são mulheres, tá? Aí vai ter também bastante conversas em relação a feminismo e a possibilidade e a capacidade das mulheres chinesas se expressarem as suas intimidades, seus desejos também, né, até eróticos ali na história, tá? Tem essa conversa, mas a gente não vai entrar nisso hoje, porque isso é uma análise, né, não é um fato, tipo, é uma interpretação do que acontece no gênero. Tá, sabendo então que a obra é um romance entre homens, e que esse tipo de romance tem um nome na China, né, que é o danmei. Agora a gente vai focar no gênero que explica, num dos gêneros que explica o enredo em si e não a relação amorosa ali dos personagens. Então o gênero wuxia é um dos mais antigos gêneros literários chineses e ele consiste em histórias de heróis nobres lutando contra o mal e a injustiça. Geralmente se acompanha artistas marciais, monges ou rebeldes que vivem separados do governo que está no poder e que geralmente visto como o personagem é visto como inútil e corrupto. E esses personagens excluídos da sociedade, voluntariamente ou não, disputam entre si, aderindo aos seus próprios códigos morais em vez da lei vigente. Personagens do gênero wuxia focam primeiramente em questões humanas, como conflitos políticos entre facções e o avanço de seu próprio senso pessoal de justiça. O verdadeiro wuxia tem poucos elementos mágicos ou sobrenaturais, o que já se difere daqui, que tem muitos elementos sobrenaturais e mágicos, né? Mas aí a gente vai ter um subgênero que a gente já vai entender. E um filme famoso para vocês entenderem o que é o wuxia, e para quem mora nesse lado do mundo aqui, né, não na Ásia, é O Tigre e o Dragão. Então, se vocês quiserem assistir para entender o que é o wuxia, eu ainda não assisti esse filme, eu vou assistir, porque eu também quero entender o que é o wuxia em si, assim, porque isso aqui não é o wuxia em si, tá? O que é isso aqui? Agora a gente vai entrar no gênero xianxia, que é um derivado, né, da wuxia. Nesse aqui, há uma ênfase maior no sobrenatural, né, uma grande ênfase no sobrenatural e na magia. Os personagens geralmente se esforçam para se tornarem mais fortes e eles têm o objetivo de aumentar seu tempo de vida ou se tornarem imortais. Então essa é a lógica básica da xianxia, dos personagens ali inseridos. É importante a gente entender, então, que a xianxia contém temas taoístas. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês conceitos do taoísmo. Gente, sério, é complicado, mas é muito legal. Então, o taoísmo, pra quem não sabe, é uma tradição filosófica e religiosa do leste asiático. Aí eu peguei um trecho explicando mais ou menos as crenças ali e práticas taoístas, tá? As ideias e imagens taoístas inspiram nos chineses um amor pela natureza
e um retiro ocasional das preocupações do mundo para descansar e curar. Também inspiram uma intensa afirmação da vida. Vida física, saúde, bem-estar, vitalidade, longevidade e até imortalidade. Isso vai aparecer, então, bastante conceitos que são baseados nisso, nessas crenças taoístas. Alguns taoístas procuravam ilhas dos imortais ou ervas ou compostos químicos que pudessem garantir a imortalidade. Eles experimentaram com ervas medicinais e farmacologia, avançando muito nessas artes. Desenvolveram princípios de culinária macrobiótica e outras dietas saudáveis. Desenvolveram sistemas de ginástica e massagem para manter o corpo forte e jovem. Então é um foco insano no bem-estar, o que é muito legal, e eu nunca tinha visto isso em nenhum outro gênero de fantasia, né, que a gente conhece. Os taoístas apoiavam tanto a magia quanto a protociência. Eles eram um elemento da cultura chinesa mais interessado no estudo e nas experiências com a natureza. Alguns taoístas acreditavam que os espíritos permeavam a natureza, tanto o mundo natural quanto o mundo interno do corpo humano. Gente, taoísmo é muito legal, sério. Esse é um dos elementos, eu vou falar mais pra frente os pontos positivos que eu achei da leitura e do gênero em si, né, da Xianxia. Mas, sério, esse dos elementos já falo agora que, pra mim, fazem toda a diferença pra sério, a leitura ser... Apesar, assim, das confusões que acontecem, e, assim, temas pesados até são abordados, esse aspecto taoísta ali que inspira o mundo sobrenatural aqui da história... tipo, dá uma sensação muito diferente de ler esse tipo de fantasia, de uma fantasia europeia ali, ou americana, né? É muito diferente, é uma experiência muito diferente. Eu me sinto praticamente meditando quando eu tô lendo Danmei, né? Ou Xianxia. Então, agora que a gente entendeu a base ali da criação do universo, vamos entender a magia. Então a gente vai ter um termo para explicar o que é a magia dentro desse universo aqui, que a gente vai chamar de cultivação. A cultivação e a busca pela imortalidade são critérios necessários para a obra se encaixar no gênero. Mas o que é a cultivação? A cultivação no universo é a prática de espiritualidade e artes marciais, tá? Os cultivadores buscam entender o universo enquanto treinam sua força pessoal e tentam atingir um período de vida maior. Eles têm poderes mágicos e seriam como os bruxos das histórias de fantasia europeias, tá? É o mesmo equivalente. A cultivação é um processo longo e marcado por estágios, tá? Então a gente vai chamar esse treinamento das habilidades do cultivador de cultivação. Então, um exemplo de um estágio de cultivação é a aprimoração do Qi. Vocês estão vendo aí na tela como escreve e o caractere. O Qi no chinês se pronuncia Qi. Então, a aprimoração do Qi, que é a energia de todas as coisas vivas. Cultivadores aprimoram seu Qi, absorvendo essa energia do mundo natural. E a quantidade de Qi dentro de um cultivador é sua base de cultivação. Então, seria o poder mágico do cultivador ali, né? A magia em si tem um nome ali dentro de cada um e é o Qi. Lugares naturais de paisagens bonitas são ricas em Qi, cavernas, montanhas e outros locais isolados. Então, praticar nesses locais pode facilitar o progresso do cultivador. Esse Qi, ele é utilizado de diversas formas, como colocar essa energia em objetos e transformá-los em armas letais. Os personagens, os cultivadores na história, eles geralmente vão ter ali um objeto, uma arma que eles usam na hora de batalhar com seres demoníacos ou até outros cultivadores. Então eles vão ter esses objetos que têm a energia Qi e eles usam esses objetos ali de forma sobrenatural, no caso. Por exemplo, uma espada, ela vai se mexer sozinha e atacar o adversário sozinha, tá? Eles também podem enviar explosões de energia para danificar algo. O Qi pode ser transferido de uma pessoa para outra através de um contato físico. Ele pode curar alguém que está machucado se o cultivador é treinado nessa habilidade. Então ele é uma energia mágica dentro da pessoa ali. Aí tem uma coisa legal que eu queria explicar para vocês que acontece, se chama o desvio de Qi, tá? Acontece quando a base de cultivação fica instável. As causas mais comuns, olha que legal isso, as causas mais comuns são estado emocional instável, praticar os métodos de cultivação incorretamente, uso indevido e descuidado de artes elevadas
ou sucumbir à influência de demônios. Os sintomas são pânico, paranoia, alucinação e a morte, que pode ser resultado dessas alucinações, né? Ou o desvio de Qi causando danos irreversíveis ao corpo. O que eu achei mais legal sobre isso é o tratamento. Os tratamentos comuns para o desvio de Qi incluem relaxamento voluntário ou forçado, massagem, meditação ou transferência de Qi de outra pessoa. É basicamente um spa. Tu vai para um spa e tu recoloca no lugar o teu Qi, entendeu? Eu achei isso muito legal. E isso é super taoísta, né? Porque é o foco no bem-estar ali e o conceito de não estar bem psicologicamente e até fisicamente, isso alterar a tua habilidade de usar os teus poderes. Como que eu nunca li nem nada de fantasia que abordasse de forma tão clara e objetiva isso, sabe? O bem-estar mental. O bem-estar, ponto. Como elemento principal para tu ser um bruxo, uma pessoa que faz magia bem sucedido, sabe? Isso é muito legal. É uma área ali que eu me interesso muito. Tanto o taoísmo como o budismo estão presentes, tá? Nas narrativas da wuxia, da xianxia. O budismo é citado diversas vezes, inclusive aqui. E isso é muito legal. Agora, pra gente entender como os personagens são divididos ali, a gente tem que entender alguns termos. Então, clã é um termo principal ali, um dos termos principais, que vai significar famílias ligadas por sangue. Então, clã de cultivação, ele é composto por famílias ligadas por sangue com o mesmo sobrenome, liderados por membros mais velhos da família. Discípulos podem se unir aos clãs independente do sangue, mas não podem se tornar líderes. Por exemplo, em Modal Zushi, o Wei Wuxian, que é o protagonista, eu não expliquei nada dos personagens ainda, mas o nome do protagonista é o Wei Wuxian, o que renasce no novo corpo. Ele se junta a um clã de uma família, porque ele era órfão e o líder do clã, ele conheceu a mãe, eu não lembro direito, mas era a mãe e o pai, o pai ou a mãe dele ele conhecia, ele era conhecido da família. E aí ele se junta ao clã e ele é um membro do clã, mas ele não é ligado de forma biológica a nenhum dos membros. Aí a gente vai ter as seitas. E uma seita de cultivação, então, é uma organização de indivíduos unidos pela dedicação de alguma prática específica de cultivação ou artes marciais. Então é a versão de não sangue dos clãs. Mas podem ser ligados por sangue. Por exemplo, eu tô lendo um livro que não é Modal Zushi, que é esse aqui, peraí. Que é outro Danmei, tá? Chama The Husky and His White Cat X1. O Husky e seu gato branco, o X1. Seu X1 gato branco, mais conhecido como Urha. Nesse aqui, os personagens eles fazem parte de seitas, principalmente, não de clãs de famílias. Aqui vai ter bastante clãs de famílias. Vai ser focado bastante em clãs de famílias. E aí a gente vai chamar de discípulos os membros de clãs e seitas que estudam ali, né, a cultivação. E eles vivem juntos e há uma hierarquia rígida baseada em habilidade e idade. Quando um discípulo ou estudante se junta a um clã ou seita, o grupo se torna a nova família dele. Professores são considerados pais e colegas são irmãos. Então, estamos entendidos a respeito da estrutura e divisão que vai ser a dinâmica ali da sociedade de cultivadores. E de todas as sociedades, também de não cultivadores, porque todo mundo vai saber da existência dos clãs, né? Eles vão ser figuras importantes da sociedade. Figuras que as pessoas comuns vão depender, muitas vezes, para resolver problemas ali relacionados a assombrações, demônios, questões sobrenaturais ali. Quem vai resolver isso são os cultivadores. Antes de eu falar mais sobre o enredo em si e o que eu achei de como foi a minha experiência, eu queria falar algo importante que não posso deixar de citar quando eu explico sobre Danmei, sobre o Wuxia, o Xianxia e esse universo todo, são as polêmicas políticas. Como todo mundo sabe, a China é governada pelo Partido Comunista Chinês. É um governo muito conservador e ele vê a homossexualidade como um desafio às estruturas familiares tradicionais, tá, da China. Então existe um site na China chamado Xinjiang, onde as histórias são inicialmente postadas e depois elas eventualmente vão virar livros, né? Sei lá, uma editora
americana, que essa aqui chama Seven Seas, vai comprar os direitos, né, vai publicar, mas inicialmente a história é postada no site Xinjiang. Então esse site, em resposta à pressão do governo, tem políticas rígidas sobre cenas eróticas ali, né, entre homens. Então as escritoras de Danmei usam um site chamado, todo mundo conhece, que lê fanfic, a AO3, Archive of Our Own, né, eu uso o AO3 para publicar as minhas fanfics. Então elas também usam para publicar, na verdade, as cenas das histórias que não são permitidas. Cenas eróticas, né? Então, ali o AO3, ele vai ser um problema pro governo chinês. Futuramente, o AO3 vai ser banido da China. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas ele foi, durante a pandemia ali, principalmente, que tava todo mundo em casa só consumindo, o AO3 foi banido da China. As publicações são rigorosamente controladas pelo governo. Muitas vezes as versões para a TV ou para o cinema removem o elemento romântico entre os protagonistas, entre os dois homens, transformando as histórias em histórias sobre amor fraterno socialista, e eu não sei o que eles querem dizer com isso. Amor fraterno sim, mas socialista não entendi. E foi o que aconteceu com Modal Zushi, que tem uma adaptação na Netflix, tem uma série chamada Os Indomáveis, para quem quiser assistir. Vou estar colocando na tela aí imagens da série, para ver se vocês querem assistir ou não, antes de ler. Eu já conto minha experiência consumindo Modal Zushi, mas se vocês quiserem, então, tem na Netflix, só que basicamente não tem romance. Ponto. A gente consegue assistir lendo nas entrelinhas, com a ideia de que era pra eles serem um casal, tá? Então, vai ter ali algumas leves entrelinhas. Eu acho que até é proposital ali na produção da Netflix, pra gente interpretar como ali uma interação amorosa, tá? Mas não tem romance. São dois amigos. Ai. Enfim. Então, apesar das tentativas de censuras a essas histórias na China, o gênero tocou muitas mulheres jovens e o governo, então, tá nervoso com milhões de fangirls lendo nas entrelinhas. Gente, isso daqui, principalmente depois da série da Netflix, virou uma febre que, assim, o governo considerou, assim, uma ameaça para a ordem social, entendeu? Então, e, assim, os atores da série, que é o Yibo, que ele era um membro de um grupo de K-pop chamado Unique, e o Xiao Jian, que ele é também um cantor e ator bem famoso na China. Eles também sofreram bastante com essa repercussão, porque foi uma repercussão enorme. Então eles sofreram tanto positivamente quanto negativamente vários acontecimentos escandalosos ali envolvendo essa polêmica, né? E eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar gigantesco o vídeo, mas enfim. São dois atores muito bonitos e tem gente que até, tipo, ia além ali da história e imaginava que eles, atores, tinham algo entre si ali. Então era, assim, eu lembro que quando tava no auge a série da Netflix era assim, ó, era uma loucura. Foi bem quando eu assisti. Acho que a série foi lançada em 2019. Eu assisti em 2020, foi bem no ano do lockdown ali, de ficar em casa, e eu tava aqui nos Estados Unidos, eu assisti. E eu fiquei obcecada. Mas eu não li, eu não fiquei com preguiça de ler a história, eu só fui ler agora. Com certeza eu vou voltar a assistir de novo a série, então se vocês quiserem assistir comigo, assistam. Mas primeiro eu vou ler os livros. Então o PCC, né, o Partido Comunista da China, lançou uma iniciativa destinada a obter controle sobre fandoms online, incluindo Danmei e K-pop, chamada Qinlan, ou Limpo e Claro. Eu também não vou entrar em detalhes sobre essa iniciativa, mas enfim. Fangirls, no geral, mulheres vivendo a própria vida, incomodando governos conservadores. Uau! Que ninguém esperava isso. Que enchem nosso saco, a gente não pode fazer nada. Então, essas formas de arte femininas, né, Danmei e histórias ali escritas por mulheres, com base de fãs em grande parte femininas, desafiam a narrativa de uma China idealizada que é forte fisicamente, então um homem viril ali, que representa a China, não só forte fisicamente, como econômica e politicamente. Então, entre as consequências desse desafio do gênero, então estava o cancelamento de 60 adaptações para a TV de Danmei. Agora é a parte mais absurda, gente, que é inacreditável, mas aconteceu.
várias escritores de Danmei foram presas pelo governo chinês, que usa as regras de pornografia para reprimir as escritoras cujos livros se tornam muito populares ou são muito homoeróticos, né? Homoerotismo é a relação entre dois homens ali com um tom erótico. Em 2014, uma escritora chamada Big Grey Wolf foi condenada a 3 anos e meio de prisão. Em 2018, uma autora de Danmei, identificada apenas como Liu, foi condenada a mais de uma década de prisão. Imagina tu ser presa por escrever romance erótico gay. Tipo... Em 2019, a polícia prendeu 8 escritoras de Danmei, condenando uma delas a 4 anos. Então, única questão sobre essa crítica política que eu tô fazendo aqui, não tô criticando ainda, mas tô expondo, né, que eu tirei de uma matéria do The Guardian. E eu não consigo acessar informações em chinês, obviamente, então eu tenho que ler matérias feitas por um regime político diferente do comunismo. Então eu não tenho ali o ponto de vista específico da China, entendeu? Ou tanto do governo, ponto de vista verdadeiro do governo, ou das próprias escritoras. É porque eu acho que elas nem podem comentar muito, assim. Enfim, é um ponto polêmico que eu queria trazer pra vocês entenderem que esse gênero, ele é um iceberg, tá? Tem muita coisa relacionada, muita polêmica. Essas informações eu tô confiando no The Guardian, entendeu? Mas eu já ouvi essas histórias entre os fãs, entendeu? Tipo, em redes sociais, de, tipo, ser proibido, sabe, pelo governo. Então, tá, são informações que rolam entre os fãs, tá? Agora, eu não sei, eu tô dependendo do The Guardian pra me dizer que isso é tudo que eles falaram é verdade. Então, eu acredito que seja, porque, assim, a Netflix adaptar uma história desse tamanho e tirar fora o principal, que é o romance, isso daqui é pra ser uma história de romance, gente. A única explicação é que o governo chinês interferiu, porque não teria por que Heartstopper tá aí, sabe? É uma história de romance, não é uma história entre dois amigos. Aqui é a mesma coisa, só que a Netflix fez ser entre dois amigos. Então, tipo, essa é a única explicação que eu tenho. Se algum fã tá assistindo aí, sabe mais informações sobre esse aspecto político e quiser comentar para me ajudar a me informar mais, agradeço e estarei fixando o comentário. Finalmente, podemos comentar sobre a história agora, podemos falar sobre o enredo. Tá, antes de falar sobre o enredo, então vamos entender os personagens principais e os clãs, né? Então a gente vai ter o clã Jiang, que adotou o Wei Wuxian, que é o protagonista, quando ele era uma criança órfã. Então é o clã do Wei Wuxian, é o clã Jiang. Como a gente já entendeu, os irmãos de clã de cultivação, não os irmãos de sangue, vão ser o Jiang Chen e a Jiang Yanli. Todos os personagens vão ter 3 nomes, tá? Tipo, eles vão ter 3 nomes e todos os nomes vão ser usados na narrativa. E isso vai confundir muito no início pra quem não tá acostumado. Por exemplo, todos os nomes... tipo, dependendo da pessoa, entendeu? Dependendo da relação que eles têm com a pessoa, vai ser um nome diferente. Por exemplo, o Wei Wuxian tem o nome de nascimento, que é o Wei Yin. Aí o Wei Wuxian é o nome courtesy name, que é o nome de cortesia. E aí a gente vai ter o Sobriquet, que é o apelido. É Yilin Patriarca. E o courtesy name é a explicação, que é o nome principal, ele que vai ser utilizado pela narração. É um nome que é dado após os 20 anos do personagem, socialmente. Ele vai receber um novo nome. Então, até os 20 anos, ele vai ter o nome de nascença, que é no caso do Wei Wuxian, é o Wei Yin. E aí, depois ele vai se chamar Wei Wuxian, tá? Os instrumentos, que eu lembro que eu falei que cada um vai ter um instrumento, um objeto mágico ali, também tem nomes, tá? Então, eles vão se referir aos objetos como os nomes dos objetos. Tipo, a espada do Wei Wuxian chama Suiban, tá? Que significa tanto faz em português. Aí o outro personagem, um exemplo, que a gente já vai então pro clã Lan, que é o Lan Wangji, que é o interesse amoroso do Wei Wuxian. O nome de nascimento dele é Lan Jian. O nome de cortesia dele, que é o nome que ele vai receber depois dos 20 anos, é Lan Wangji. Lan Wangji, então a narrativa ela vai utilizar um nome de cortesia, tá? Quando ela tá explicando os acontecimentos. Aí os personagens talvez usem outros.
Por exemplo, muitos personagens chamam Wang-Ji de Han Wang-Jun, que é o apelido dele, né? O sobrequest. E aí a arma dele vai ser a Bi-Chen, que é a espada dele, entenderam? Gente, o glossário no final do livro tem milhões de coisas. Porque assim, não tem como fazer essa leitura sem ter um glossário nos ajudando. Olha aqui, tá? No final do livro vai ter o glossário. Aí começa com os nomes dos personagens. Aí tem a lista de todos os personagens, todos os nomes possíveis deles, da história. Aí depois a gente vai ter as localizações, todos os lugares citados que acontecem as cenas. Aí depois vai explicar aqui o que é cada nome, o nome de cortesia, os apelidos. Aí vai ter também as terminologias em chinês, que eles usam bastante. Por exemplo, xiao, tá? É um diminutivo que significa pequeno. E é sempre um prefixo. Então, xiao tananã, tá? Ou que é a palavra para filho ou criança. Então, ele é adicionado no final da palavra, se eu não me engano. É no final do nome, tá? Aí a gente vai ter o só A na frente do nome, que é um diminutivo, tá? Por exemplo, em Erha, tem um dos personagens que chama Moran, e ele é chamado de Aran, entendeu? Que é um apelido querido, um apelido fofo, entendeu? Pra ele. Ai, gente, tá? Então, vai ter as terminologias em chinês ali que a gente tem que se familiarizar. Vai ser usado também bastante termos familiares, assim, que são usados entre família, tipo Gagã, que é irmão mais velho. Aí Jeje, que é irmã mais velha. Aí tem Juju, que é tio. Aí tem Mei, que é a irmã mais nova. Aí tem o Dudu, que é o irmão mais novo, entendeu? Tipo, tem tudo aqui. E eles vão utilizar isso na história. E se a gente não souber, só vem aqui e ler a explicação. Aí o glossário, ele vai mudar de história para história, porque vai ter termos que até a autora pode adicionar na história que não tem de outra autora, entendeu? Tipo, elas podem até inventar ali o uso de uma palavra nova. Bem fácil de acompanhar. Aí a gente vai ter também terminologia, que são os termos usados no livro que a gente talvez não saiba o que significa. Por exemplo, o significado de cores, principalmente nas roupas ali. Então a cor vermelha ela é usada em casamento. Então, se tu não sabe isso, tá aqui. Tá aqui, atrás do livro. Tipo, cor branca na cultura chinesa significa que a pessoa tá indo de luto, né? Então, tem todas as cores aqui, explicação. Aí a gente vai ter também até o daoísmo aqui, né? O que eu falei, o taoísmo ou daoísmo, a explicação do que é. O que é essa filosofia. Até demônios, o que são. Então vai ter tudo aqui, tá? É maravilhoso. Mesmo assim, vai ser confuso a leitura. Apesar do glossário. Então tá. Então, já expliquei o clã Lan. Não expliquei. Vou explicar agora. Então, o clã Lan é o clã do interesse amoroso do Wei Wuxian. E o clã Lan também é uma seita. Além de ser uma clã familiar ali, ele vai receber estudantes que não estão relacionados biologicamente ao clã principal ali. Então, ele vai ter vários discípulos. E aí vai virar uma seita, entendeu? Pode ser os dois. O clã Lan é cheio de regras. E os discípulos são muito focados e certinhos. Então, todos os personagens do clã Lan mais ou menos tem a mesma característica de serem personalidade bem certinha, assim. Que é interessante pro enredo, porque quebrar regras ali vai ser uma questão bem divertida de a gente acompanhar. E no passado, em algum momento ali da vida do Wei Wuxian, antes dele morrer, ele frequentava a residência do clã Lan, que chama Recesso da Nuvem. E aí ele estudava com outros discípulos ali, de outros clãs. Então também tinha essa prática de discípulos de outros clãs estudarem na residência de outro clã, entendeu? Pra aprender com o clã. Novos aprendizados ali. E aí o Wei Wuxian quebrava muitas regras. Ele é um personagem rebelde, tá? Então ele vai quebrar, propositalmente, ele é um caos, entendeu? Então ele vai quebrar muitas regras ali no clã Lan. Depois vocês vão entender como é que funciona a narrativa, a gente vai ter algumas cenas dele fazendo isso. Tá, daí a gente vai ter outros clãs também na história que são relevantes, tá? Por exemplo, o clã Jin, a gente entende ali na história que o Wei Wuxian vai ter um sobrinho, que é o Jin Lin, do clã Jin, que ele é filho da irmã do Wei Wuxian ali, a irmã de clã do Wei Wuxian, que é a Jiang Yanli,
E ela casou com o Jin Zixuan, que era do clã Jin. Então eles vão ter um filho, que vai ser o Jinlin. Eu não quero falar spoilers, mas não tem como falar do Jinlin sem falar disso. Então, a seguir eu vou falar uma coisa que é um spoiler. Então, se vocês quiserem pular o que eu vou falar a seguir, pulem. O Jinlin é um órfão, porque os pais dele morrem. Então, a irmã do Wei Wuxian morre e o Jin Zixuan morre também. E as mortes vão estar conectadas ao Wei Wuxian. Então, o Wei Wuxian é um personagem muito melancólico por ele estar relacionado a coisas horríveis, tá? Tipo, ele tem um passado muito horrível, de diversas decisões péssimas, de diversos erros ali. No primeiro livro a gente não vai ter muito acesso aos erros dele de fato, mas a gente vai ter as pessoas comentando de como ele é horrível, como ele era um demônio vivo, quando ele tava vivo, né? Enfim, fim do spoiler. Então a gente também vai ter o clã Nie, que ele vai ser relevante nesse primeiro livro. Tem um membro só da família vivo, que é o Nie Huaisang. Então o Nie Huaisang, ele vai ser um coitado, tá? Ele vai ser medroso, inseguro, até porque ele é sozinho. Então, tipo, ele cuida do clã inteiro e dos discípulos e tal, sozinho. Só que ele é muito jovem. Então o clã Nie, ele vai estar relacionado com o enredo do primeiro livro, tipo, a primeira aventura ali do Lan Wangji, do Wei Wuxian, depois que o Wei Wuxian renasce no novo corpo, tá? Vai ter uma missão ali como cultivadores de resolver um problema, como eu falei, um problema ali sobrenatural, e vai estar relacionado ao clã Nie. Finalmente, vamos falar então do que acontece no livro. Na primeira cena, a gente entende que o Wei Wuxian, o protagonista, acorda em um corpo que não é dele, aquela famosa ali que eu falei, transmigração. E isso acontece 13 anos depois dele morrer. Então ele fica 13 anos uma alma. Aí já não tem detalhes como é que funciona. Tipo, a alma, ela tem consciência? Não sei. Ou, tipo, ele fica meio inexistente ali durante esses 13 anos. Não foi abordado isso no livro. Mas a gente não sabe que depois de 13 anos dele ter morrido, ele renasce num corpo diferente, tá? Totalmente ciente de que ele é o Wei Wuxian. Então ele tem a consciência da existência dele. E ele tem a consciência de que aquele ali não é o corpo dele. Então a gente descobre que ele morreu em uma guerra, fez coisas muito horríveis durante a vida, e ele é visto então pela sociedade como um monstro. O corpo em que ele acorda é do Mo Xuanyu, que é um homossexual, visto como lunático pela sociedade, pela família, ali, pelo ambiente ali que ele vive, né? A aldeia, a cidade. Ele convoca a alma do Wei Wuxian pra de volta à vida. Esse Mo Xuanyu, essa pessoa. E então ele faz esse ritual de auto-sacrifício. Tipo, ele quer acabar com a vida dele. Então, pra fazer isso, ele quer trazer o Wei Wuxian de volta pro corpo dele. Porque ele sofria muitos julgamentos da sociedade. Não só por ser homossexual ali dentro do onde ele vivia, mas também por ser considerado um louco. Então ele é um rejeitado da sociedade, ele cansou da vida, e aí ele vai fazer esse ritual de auto-sacrifício para trazer o Wei Wuxian de volta. O Wei Wuxian, então, ele é conhecido por todo mundo, ele é famoso, ele é um cultivador muito poderoso, tá? Só que ele é do mal, é o que dá a entender. Tá, daí o Wei Wuxian renasce ali, todo perdido, e ele se encontra nessa vila dessa família Mo. O Wei Wuxian, renascido, deve cumprir a condição do ritual, que é vingar-se em nome do Mo Xuanyu e exterminar a família Mo por abusar dele. Então eu acredito que o Mo Xuanyu queria se vingar da família por maltratar ele, então ele convocou ali a alma do Wei Wuxian antes dele tirar a própria vida. Então ele tá usando o Wei Wuxian, entendeu? E aí, se o Wei Wuxian não exterminar a família Mo, ela será aniquilada pra sempre. Daí isso vai se desenvolver ali na história. Essa é a primeira missão do Wei Wuxian, que é cumprir com esse ritual ali, com a exigência do ritual. A narrativa, então, ela vai intercalar cenas do presente, que é do Wei Wuxian renascido, com cenas do passado, que é antes da morte dele na guerra. Essa ida e vinda do presente e passado me confundiu bastante durante a leitura, porque além de ser um gênero que eu não tô acostumada, termos infinitos, principalmente em chinês ali, que não são traduzidos, porque não tem tradução, nomes... Cada personagem tem 3 nomes, literalmente, então, e todos os 3 nomes são utilizados. Então é muita nova informação. Presente e passado intercalando. A leitura não foi rápida, tá? Eu demorei muito pra ler, meses. Eu fiquei lendo outras coisas, óbvio, mas foi um aspecto inicial que fez a minha leitura ser lenta.
Então, ao explorar um novo mundo ali, no novo corpo, o Eushan se depara com pessoas de seu passado, né? As pessoas que ele se relacionava antes no corpo dele, vivo. E ele acaba, então, acompanhando o Lan Wangji, que é o interesse amoroso dele, que também é ex-colega de classe dele, cultivador. Lembra que eu falei que ele ia para o clã Lan com outros cultivadores para aprender a disciplina do clã Lan. Então, ele vai reencontrar o Lan Wangji. Então, eles vão ter uma jornada juntos com o Eushan renascido, entendeu? A missão principal ali da história, que faz a história andar, eles se envolvem no mistério de uma entidade maligna que eles têm que acabar com ela, porque ela tá prejudicando ali uma cidade. E também esse mistério ele vai levar ao passado do Eushan. Então esse mistério tá relacionado ao passado do Eushan, tipo a história do que explica o que tá acontecendo do mistério ali, tem a ver com o Eushan. Então ele vai ouvindo o Lan Wangji, ele sabe muito sobre, né, o mundo de cultivação, então ele vai explicando, meio que fazendo o Eushan relembrar da própria vida, porque vai ter muito isso dele não lembrar de muita coisa da vida dele. Ele lembra quem ele é, mas ele não lembra da história da vida dele e vários aspectos ali do que ele viveu, ele não vai lembrar direito. O que é o oposto desse outra leitura, que acontece a mesma coisa. Não a mesma coisa, quase a mesma coisa. O protagonista ele vai renascer no próprio corpo jovem. Então ele vai morrer com 32 anos, aí ele vai renascer no corpo de 16 anos. Só que ele vai lembrar de tudo da vida que ele viveu. Tudo, todos os detalhes. Daí ele vai ter a chance de mudar, tá? Porque ele também é um personagem merda. O personagem é pior, não. O Eushan é um anjo perto disso aqui, tá? Esse aqui é horrível. Mas enfim, ali ele lembra todos os detalhes da vida. E o Eushan vai ter buracos na memória, então isso é uma diferença que eu ainda não entendi como funciona no renascimento ali, se tem alguma regra ou se a autora pode inventar, não sei. Então, enquanto eles estão viajando e tentando desvendar esse caso, o Eushan revive as lutas e provocações encontradas anteriormente, né, na vida quando ele estava vivo, e tenta lidar com o ódio do mundo do cultivo mais uma vez. Então ele vai ter um grande conflito do passado dele, que é o ódio que ele tem pelo mundo da cultivação. Eu acho que ele, em algum momento ali, ele começou a pensar por si mesmo e ter filosofias relacionadas à cultivação diferentes de todo mundo, e daí ele vai seguir um caminho que vai levar ele a muitas coisas ruins. Eu não posso falar, até porque eu não li ainda, mas eu vi a série, entendeu? Então eu lembro de várias coisas. Eu não lembro da maioria das coisas, mas eu lembro do principal, entendeu? Que é isso. E o Lan Wangji vai estar ali do lado dele, ajudando ele a lembrar, ajudando ele a lidar com as coisas, mas também tem a relação, o aspecto amoroso entre eles, que no primeiro livro, spoiler, não tem, tá? Não tem nenhum romance nesse livro. Esse livro é de boa, assim, em termos de conteúdo erótico, não tem nenhum. Então eles não vão ter nada. Mas dá pra ver que eles têm alguma coisa, entendeu? Porque o Lan Wangji, dá pra ver que ele sabe que eles viveram alguma coisa. E o Eushan não lembra, entendeu? Dá pra ver que o Lan Wangji sente algo por ele. O Eushan ainda, a gente não sente, não... Na verdade, sim. Dá pra ver que os dois sentem alguma coisa. Mas o Eushan tá tentando, eu acho que, entender ali nesse primeiro livro. Porque no primeiro livro, na verdade, nem homossexual ele é. Quer dizer, ele é, mas ele não age como, entendeu? Ele age como um homem hétero, que gosta de mulheres. Porque eu acho que é essa questão da memória, ele não lembra das coisas. Só que mais pro final do livro vai começar a surgir algumas... Vai ter umas situações ali bem ambíguas, que na verdade nada ambíguas, dá pra ver que eles estão falando de sentimentos um pelo outro. Então, só mais pro finalzinho ali vai começar a dar indícios de romance. Então esse é o primeiro volume de Modal Zushi. Me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse... É que é bem diferente da série. Tudo que acontece aqui nesse livro, praticamente tudo, eu não lembro da série, entendeu? Então como se fosse ler uma história nova, do zero, assim. E foi uma surpresa boa nesse sentido, porque daí eu não tô enjoada da história. Eu não lembro das coisas. E então, essa foi a experiência de leitura. O passado e o presente intercalando fizeram a leitura ser lenta, bem lenta. Como eu já assisti a série faz uns 3 anos, 3 anos, eu lembro de coisas assim vagamente, então... Mas na verdade isso eu acho que atrapalhou. Aí eu fico tentando lembrar da série, só que às vezes o que eu tô tentando lembrar da série não tem nada a ver com o que tá acontecendo ali. Porque é tanta coisa que acontece que, tipo, talvez nem seja o que eu tô tentando lembrar. Então, talvez seja... Se vocês estão pensando em ler, leiam antes de assistir a série.
Enfim, eu queria falar alguns pontos positivos da leitura, né? Porque tiveram vários. Então, a conexão entre os acontecimentos e personagens é muito boa, assim. De alguma forma, os clãs estão todos conectados, seja por juramento de irmandade, vai ter isso também, tipo, alguns membros dos clãs diferentes podem fazer juramento de irmandade. Também podem casar, né, entre si, como aconteceu ali com a irmã do Wei Wuxian e com o outro membro de outro clã. Ou acontecimentos trágicos também que vão ligar os clãs. Então, a autora, ela vai dar um jeito de intercalar todos os clãs ali. Então, todos vão ser relevantes para a história. Todos vão ter uma história própria, entendeu? Em relação aos personagens, apesar de difíceis de distinguir no início, né? Porque são 3 nomes, a maioria fisicamente é parecida, assim, a descrição, assim, no gênero Danmei ali e Xianxia, todos são, assim, a maioria é bonita fisicamente. Aí eles vão ter cabelos longos, porque faz parte ali da cultura da China antiga, tipo, ter cabelos longos, assim, ó. Então eles vão ter uma aparência descrita como bonita, né? Até feminina, assim, alguns deles. Então vai ser um pouco difícil de distinguir um do outro no início. Mas aí as personalidades vão sendo descritas, eles vão sendo caracterizados, as histórias de cada um vão sendo contadas, né? As histórias de vida, e a gente vai se familiarizando. O Lan Wangji é um personagem que ele segue o clichê, tipo, do cara misterioso, quieto, mal-humorado, tá? E pra quem gosta de personagem assim, então vai gostar bastante do Lan Wangji. Ele é um dos meus personagens favoritos da história. Eu gosto muito do Wei Wuxian, que ele é insuportável de caótico, e ele é um querido, e o ator é muito lindo. Mas o Lan Wangji, eu acho que... Não sei, atualmente tô achando que eu gosto mais do Wei Wuxian. Mas o Lan Wangji também... eu adoro os dois. Enfim, eles são opostos, sabe? Um é bobo e falante, o outro é certinho e quieto e misterioso, entendeu? É um clichê a dinâmica. Um ponto positivo também é o enredo da transmigração, que é o Wei Wuxian renascendo em um corpo diferente. E é um assunto complexo, e ele é muito bem feito na história. Assim como a jornada dele de herói, porque o Wei Wuxian, ele vai ser um anti-herói. Ele vai ser um herói no sentido de que ele é o protagonista e ele tá passando por desafios e provações, mas a gente vê que ele é um personagem bom, ele tem aspectos bondosos da personalidade dele. A gente vai ver em algumas atitudes nesse primeiro livro que ele tem. Então ele tem essa característica de herói ali, de ser uma pessoa boa, que inspira outras, entendeu? Só que antes, assim, dentro dele, né, que a gente tá lendo, mas pras pessoas não. Por isso que ele é um anti-herói. Porque ele vai cometer erros e ele não vai ter essas virtudes que a gente espera de um herói, entendeu? Ele é um anti-herói. Ele é o protagonista, ele combate o mal, que são os demônios e os verdadeiros vilões da história, mas ele comete erros e ele vai ser responsável por muitas mortes ali na história também, então isso torna ele complexo, entendeu? Tipo, porque ele é uma pessoa cativante. O ponto negativo que eu achei foi a forma como a história é abordada, né, da narrativa ali, a escolha da estrutura do texto, de botar cena no presente, cena no passado. Eu já tô meio tipo, onde é que eu tô? O que ele sabe da vida dele? O que ele não sabe? Qual é o estágio de relacionamento do Lan Wangji e do Wei Wuxian nesse ponto da história? É um pouco confuso ali no início. Então vai exigir um esforço maior do leitor. Então, além das cenas serem intercaladas, a gente tem todo o contexto sobrenatural, todos os elementos, todos os termos em chinês, todos os nomes dos personagens. É uma leitura que tem que ter muita atenção. Eu até sugiro ir anotando, assim, coisas que tu acha que tu vai se perder, pega e anota. Esse é o ponto negativo. Que, na verdade, é apenas um desafio que eu não soube lidar. Esqueci de um ponto positivo, além dos que eu já citei, que eu, na verdade, já citei isso aqui no vídeo, que é o taoísmo e o budismo serem usados no universo como elementos canônicos. Então, ali, eles vão inspirar a filosofia da cultivação dentro do gênero literário. Então, isso é um cânone ali pra ti. Se tu vai escrever, se eu pegar e escrever um Danmei, uma Xianxia, eu tenho que seguir essas regras, entendeu? De que a cultivação, ela é inspirada no daoísmo e no budismo. E então eu gostei muito da utilização dessas filosofias, da budismo é uma religião, né? No enredo fictício, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Óbvio que, sei lá, já vi o cristianismo, o catolicismo serem usados em histórias de fantasia. Só que o foco aqui é
elementos práticos da prática. Pra quem gosta disso, é muito legal. Vibes boas, entendeu? Leitura lenta, porém eu amei. Então eu vou dar... Pra esse primeiro livro eu vou dar 4 luas, porque... Só por conta dessa estrutura da narrativa que fez eu demorar pra ler. Mas a história em si tá muito legal. Tá despertando muito interesse, entendeu? Tanto que eu vou continuar agora a leitura. Eu vou pro livro 2, que é esse aqui. Estarei indo para o livro 2. Gente, as ilustrações dentro dos livros, tem várias ilustrações. Deixa eu mostrar aqui do livro 1. Não vou mostrar do livro 2, né, que eu não tô lendo do livro 2, mas, por exemplo, olha aqui o Wei Wuxian chegando no clã Lan. Todos os membros do clã Lan e ele aqui no seu burrinho. O burrinho é um personagem icônico, que ele vai usar o burrinho. Aqui é uma cena do passado, ó, de quando eu olhei rebelde aqui, incomodando o Lan Wangji com os coelhos. E ele fazendo o caos aqui, entendeu? Vai ter ilustrações muito legais e eu acho que isso também é um ponto positivo das leituras dessas publicações de Dan Mei. São as ilustrações, que as ilustrações elas dão como se fosse um respiro, entendeu? Pra leitura. Porque tu tá ali lendo concentrado, daí tu vira a página e tem uma ilustração. Daí tu fica tipo, ai, que bonito, que legal, olha aqui eles na cama. Eles dormindo aqui, eles estão dormindo juntos, mas na verdade não tá acontecendo nada. O Wei Wuxian só tá pregando uma peça no Lan Wangji. Essa foi a minha resenha de Modal Zushi do primeiro livro. Estaremos fazendo dos outros. Estaremos fazendo em breve de Yorha, que vai ser um pouco mais polêmico, porque eu já tô incomodado com uma cena aqui, mas eu tô gostando, gente. Assim, tem momentos que a gente vai ter que falar, o autor, a autora no caso, viajou aqui. Mas segue a leitura e considera o geral, entendeu? Porque senão eu não vou conseguir ler nada na vida. Eu tenho que, às vezes, relevar algumas coisas, comentar com vocês, até abrir espaço para os fãs explicarem nos comentários se eles encontrarem o vídeo. E aí que abrir uma discussão, mas essa história aqui tá sendo muito legal também, entendeu? As duas são legais. Então, tô engajada no gênero. Então a gente vai ter muitos vídeos aqui no canal sobre o gênero. Além dos outros vídeos normais que a gente vai ter também. Normais, porque não é um gênero, gêneros que não exigem tanto estresse mental de decorar tudo e entender tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô num cenário diferente, porque eu estou nos Estados Unidos. Aqui é o meu quarto. Foi isso, gente. Vejo vocês no vlog. Eu vou postar um vlog depois desse vídeo aqui. Vejo vocês lá. Tchau!